Olá, está aqui um exemplo de um problema de otimização, maximizar ou minimizar. No caso aí, encontrar os valores extremos dessa função, x² mais y² menos xy menos 2y mais 1. E dentre os pontos que estão em um disco de raio 2, x² mais y² menor ou igual a 4. Então, a gente vai procurar pontos críticos no interior com procurar extremos na fronteira aí, usando multiplicadores de Lagrange. Então, junta as duas coisas. Se fosse só no círculo de raio 2, no contorno, a gente usaria só multiplicadores de Lagrange, mas como é menor ou igual aqui, a gente vai usar uma combinação das duas coisas, né? A região tem um interior aí do disco também. Então, qual que é a ideia? A gente já viu que os candidatos a pontos críticos são os candidatos a pontos críticos, os candidatos a pontos onde a função assume valor máximo ou valor mínimo, são os pontos críticos que estiverem no interior da região e os pontos da fronteira onde a função assumir o maior valor possível ou o menor valor possível. Então, para maximizar ou minimizar na fronteira, a gente vai usar multiplicadores de Lagrange. Então, primeiro, vamos ver a parte do interior, pontos críticos. Para essa função aí, o gradiente é 2x menos y, derivando ali em relação a x. Derivada parcial em relação a y vai ser 2y menos x menos 2. Derivando em relação a y. Então, para isso daí ser o vetor nulo, que é o que a gente precisa para ter um ponto crítico, o 2x menos y vai ter que ser zero, ou seja, 2x vai ter que ser igual a y, ou y é metade do x, para zerar o primeiro componente. Mas aí, substituindo esse y igual a 2x aqui, a gente vai ter 4x menos x, porque o y é 2x, vezes o 2, porque aqui é o dobro do y, vai dar 4x, menos x, menos 2 tem que ser igual a zero. Ou seja, 3x tem que ser igual a 2, x tem que ser 2/3. E aí o y sendo o dobro do x, o y vai ter que ser 4/3. Isso me dá o único ponto crítico dessa função aí. É o único par de valores aí. Como o sistema é linear, envolvendo as duas variáveis x e y, ele vai ter solução única. Bom, daqui a pouco a gente volta e calcula o valor da função dele para comparar com os extremos. Ou a gente já pode calcular aqui o valor da função. Eu não sei se esse ponto é de máximo ou de mínimo, a gente até poderia estudar, mas vocês se lembram que basta a gente comparar
o valor da função no ponto crítico com os valores extremos na fronteira que a gente achar. Então não é essencial saber que tipo de ponto crítico é esse, já que a gente vai comparar. Mas o valor da função no ponto 2/3 e 4/3, que a gente vai precisar depois, vai ser vai dar quadrado dá 4/9, x ao quadrado, mais o y quadrado que dá 16/9, menos xy que dá 2 vezes 4, 8/9, menos 2y que vai dar 8/3, e mais 1. Isso no final das contas dá, colocando tudo sobre 9, na verdade acho que a gente não vai precisar de colocar sobre 9, porque veja bem, isso daqui é, esse 8/3 é 24/9, menos, né, 24/9. Então eu tenho 4 mais 16 são 20. E eu tenho menos 24 menos 8 dá menos 32. Então 20 menos 32 dá menos 12/9. Não é isso? Que você pode simplificar, menos 4/3. Então 1 menos 4/3 vai dar menos 3/3 menos 4/3 menos 1/3. Então, se eu não errei nada nas contas, isso dá menos 1/3. Menos 0,33333. Agora a gente precisa analisar a fronteira. Então, análise dos pontos da fronteira. Aí passa a ser um problema de multiplicadores de Lagrange. No ponto crítico aí que a gente achou, esqueci de comentar que esse ponto, bom, teria que verificar se ele está dentro da região. Mas 2/3 ao quadrado dá 4/9. O x quadrado mais y quadrado estão aqui, ó, dá 20/9. X quadrado mais y quadrado, 20/9. Isso é 18/9 seria 2, né? Então 20/9 é um pouquinho maior que 2. 27/9 seria 3, então com certeza é menor que 4 isso. Então se x quadrado mais y quadrado for menor ou igual a 4, a gente já está dentro da região. Então é um ponto interior esse, é relevante para o cálculo de máximos e mínimos. Eu tenho que olhar agora a fronteira da região, achar os valores extremos dessa função na fronteira. Para isso eu vou usar multiplicadores de Lagrange. A minha função que dá a restrição ou o vínculo, que a gente costumava chamar de g de xy, é o x quadrado mais y quadrado. Então, usando multiplicadores de Lagrange, a gente vai ter aqui os gradientes aí. O gradiente da f tem que ser múltiplo do gradiente da g. Então já tenho ali o gradiente 2x menos y. Tem que ser um múltiplo de 2x, que é a derivada parcial em relação a x da g. Então tem que ser lambda vezes 2x. O segundo componente, 2y menos x menos 2.
tem que ser um múltiplo do derivada parcial em relação a y da g, que é o segundo componente do gradiente da g, que é 2y. Então tem que ser lambda vezes 2y, ou 2 lambda y, tanto faz. E a terceira equação é a condição de vínculo. Na fronteira da região, o x² mais o y² é igual a 4. É menor no interior e é igual na fronteira. Então, no bordo aí desse disco de raio 2. Então, na fronteira, os extremos vão ocorrer em pontos que satisfaçam essas três equações aí. Então, aqui estou usando multiplicadores. Ou um só multiplicador nesse caso, né? Mas o método é o método dos multiplicadores de Lagrange. E aqui é interessante que um truque interessante para a gente eliminar o lambda dessas equações. Frequentemente acontece esse tipo de situação, então é bom saber desse caminho, que é, observa que essas duas expressões aqui, o lado direito, são parecidas, só que lá em cima eu tenho x e embaixo eu tenho y. Então, se eu multiplicar a equação inteira de cima por x, por y, quer dizer, e a de baixo por x, eu fico com a mesma coisa do lado direito da igualdade. Então, a equação de cima fica 2x² menos... Não, estou multiplicando por y. Então, fica 2xy menos y² igual a 2 lambda xy. E essa outra segunda equação fica 2, eu vou multiplicá-la por x, 2xy menos x² menos 2x igual 2 lambda xy. Então, isso foi interessante porque a gente acaba ficando com essa parte aqui igual nas duas. Então, eu posso igualar se o 2xy menos y² é igual a 2 lambda xy, mas o 2 lambda xy é igual a isso daqui, então eu posso igualar essas duas coisas. Ou seja, 2, ou se você preferir fazer uma equação menos a outra, também é equivalente. A equação de cima menos a de baixo, ou a de baixo menos a de cima. Vou fazer a de cima menos a de baixo, que a gente já fica numa forma, já elimina esse termo 2xy, fazer a de cima menos a de baixo. Então, menos x² fica x² mais 2x menos y² igual a zero do lado direito, porque estão iguais essas duas partes. Observam que com isso a gente eliminou o lambda aí dessas equações. E eu tenho ainda a terceira equação que eu não levei em conta, x² mais y² igual a 4. Com isso daqui eu posso fazer menos y² ali em cima igual a x² menos 4. Né? Ou, se você preferir daqui, y² é 4 menos x². Então, menos y² que aparece ali em cima é o oposto disso. Com isso, a gente obtém... Deixa eu continuar aqui. A gente vai obter x² menos 2x mais x² menos 4 igual a zero, ou seja,
2x² menos 2x menos 4 igual a 0, ou ainda, dividindo todo mundo por 2, x² menos x menos 4, menos 2, né, dividido por 2, igual a 0. Daí a gente obtém que o x vai ter que ser menos b, menos 1, não, mais 1, né, 1, mais ou menos raiz quadrada de b², que é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, ou seja, mais 8, sobre 2a, que é 2. Então, 1 menos 3 dá menos 2 por 2 dá menos 1. Ou então, 1 mais 3/4 por 2 dá 2. Acho que levei em conta que a raiz de 9 é 3. Ok, então se o x for menos 1, o y vai ter que ser como o y é cadê o y² aqui? Y² é 4 menos x², então o y² vai ser 4 menos 1, 3. O y então teria que ser raiz quadrada de 3, mais ou menos, né? Porque o y² é 3, então y igual a mais ou menos raiz de 3. E se o x for 2, como o y² é 4 menos x², vai dar o y igual a 0, né? Se o x for 2, x² é 4, como x² mais y² tem que ser 4, então o y teria que ser igual a 0. Seriam os pontos que satisfazem aí a equação, só conferindo se de fato satisfazem x igual a menos 1 e y igual a mais ou menos raiz de 3, satisfaz a de baixo. Bom, todos esses satisfazem a equação x² mais y² igual a 4. Mas a questão é se eles satisfazem as duas primeiras. Aí teria que determinar o valor de lambda para ver se satisfaz as duas equações. Por exemplo, substituindo na primeira equação y igual a 0 e x igual a 2, você vai ter 2x igual a 4 igual a lambda vezes 4. Então, fazendo o y igual a 0 ali, você já, o x sendo diferente de 0, você já obtém lambda igual a 1. E aí, substituindo na equação de baixo, y igual a 0, x igual a 2, menos 2 dá... a gente teria um problema aí que é... Deixa eu só ver o sinal desse x aí. Porque para lambda igual a 1, aparentemente, só conferir aqui. Na verdade, estou reparando aqui que eu corri os olhos aqui para ver se não tinha alguma coisa errada. Eu troquei esse sinal aqui. Aqui é mais 2x. E aqui vai ficar mais. E aqui mais x, que vai trocar o sinal desse menos 1. Vai alterar só, inverter o sinal das duas. Porque uma das raízes vai ficar menos 1 menos 3 sobre 2, dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. E a outra vai ser mais 1. Então, deixa eu apagar esse finalzinho aqui. A gente recalcula os y de acordo. Então vai ser menos 2 ou 1. E aí,
o y correspondente para x igual a menos 2, o quadrado dá 4, e aí o y vai ter que ser 0, porque x quadrado mais y quadrado tem que ser igual a 4. Para x igual a 1, o quadrado dá 1 mesmo, e o y quadrado vai ter que ser 4 menos isso. 4 menos 1, 3, y quadrado igual a 3. Então, para esse daqui, o y tem que ser mais ou menos a raiz de 3. Então, a gente tem 3 pontos aí, na verdade. Menos 2 e 0. E o 1 com mais ou menos 3. Agora sim, substituindo ali nas equações, a gente vê que elas são satisfeitas em todos esses 3 casos, esses 3 pontos. X igual a menos 2, y igual a 0, ou x igual a 1, y igual a mais ou menos raiz de 3. Então, esses são os outros candidatos a pontos onde a função assume um valor extremo. Aí a gente tem que calcular os valores da função. O f de 0, menos 2 e 0 vai ser o quê? Que por sinal é o mesmo que o f de 2 e 0, porque o x quadrado é o mesmo. Então, a gente vai ter, fazendo y igual a 0 ali, 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. E o f de mais ou menos raiz de 3, no lugar do y, 1 mais ou menos raiz de 3, vai ser o quê? O y quadrado vai ser 3, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. E x quadrado é 1. X vezes y dá 1 vezes y, que é y. Menos o 2y, menos y menos 2y vai dar menos 3y. Só que o y sendo mais ou menos raiz de 3, isso vai dar... Deixa eu escrever isso tudo que eu estou falando. X quadrado é 1. Mais y quadrado, que é 3. Menos xy é a mesma coisa que menos y. Então vai dar menos 3y. 3 vezes mais ou menos raiz de 3. Mais 1. Então isso dá 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Menos ou mais 3 raiz de 3. Então, se o... Talvez eu devesse ter calculado separado aí. F de 1 e menos raiz de 3 é 5 mais 3 raiz de 3. Que é aproximadamente... Se você pensar em raiz de 3 como 1,7 aproximadamente, 3 vezes vai dar aproximadamente 5,1, com mais 5, 10,1. Mais para 10,2, né? E o f de 1 e raiz de 3 vai ser 5 menos 3 raiz de 3.
que é aproximadamente 0,2. Não, menos 0,2, peraí. Então o valor, comparado com o valor lá no ponto crítico, que é menos 1/3, menos 0,33 aproximadamente, como ele pediu os valores extremos. Então o F mínimo é menos 1/3 e o F máximo é esse 10,2 aí. 5 mais 3 raiz de 3. Então o valor máximo o F mínimo é o F de lá do ponto crítico, 2/3 e 4/3, que é menos 1/3, menos 0,33333, e o F máximo é o F de 1 e menos raiz de 3, que é aproximadamente, vamos falar o valor exato aqui, 5 mais 3 raiz de 3. Ok? Isso conclui esse exemplo. A gente comparou aí os valores máximo e mínimo na fronteira e no ponto crítico e chegou a essa conclusão de que esses são os mínimos e os mínimo e máximo.